Entendendo a Bíblia em boa companhia e as consequências. Tema de Isaías, consolo para o povo de Deus. Uma mensagem sobre as consequências previstas em Isaías capítulo 7, versos 17 a 25. Consequências para um povo que viveu há 732 anos antes de Cristo, que se aplicam perfeitamente a nós hoje. Veja o que disse São Paulo em Gálatas capítulo 6, verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. As consequências do que fazemos hoje, daquilo que plantamos hoje, estão logo mais adiante, porque pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Qual a experiência sua diante das advertências dos profetas da palavra de Deus? Você as ignora? Você as conhece, mas relaxa? Pelos seus frutos conhecereis, mas aquilo que você planta também colhe. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por todas as bênçãos, que são muitas, que recebemos. Multiplica ainda mais essas bênçãos diante das pessoas que estão participando do programa. Que elas tenham essas necessidades espirituais atendidas, a compreensão da Tua Palavra e uma vida cheia de bênçãos para elas e para a família e para os amigos e para o mundo, que elas sejam uma bênção também. Em nome de Jesus. Amém. Ao fincarmos a nossa palavra na palavra do Senhor, nos fazemos assim fiéis a Ele e as pessoas vão perceber isso. Mas quando nós nos desviamos do caminho do Senhor, somos um péssimo exemplo. As pessoas ficam perdidas, não conseguem ver Jesus em mim e você. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nos desvirtuamos, pecamos e Deus nos chama a uma vida restaurada. Estamos diante de uma palavra a qual nós podemos contar, estarmos advertidos por Deus. Ao estarmos cada dia seguindo os passos do nosso Jesus, nós vamos ver as consequências daqueles que desobedecem. O rei Acás governava 735 anos antes de Cristo, foi recebendo advertências até que ele resolveu resolutamente ignorar as advertências de Deus, ignorar completamente os conselhos, entendendo a Bíblia com boa companhia, na sua idolatria, nos caminhos que eles seguiam, porque eram caminhos que levariam à perdição. Israel, povo que habitava ao norte de Judá, irmãos ainda do povo de Judá, estava se aliando com o país Síria para tentar convencer na força, na marra, Acás a lutar contra a 5 minutos. Vê e entende. Nessa luta, Acás preferiu se juntar aos homens da Síria, que eram muito mais fortes e numerosos, mais aparelhados. Ele confiou na aliança com os homens, mas não nas advertências do profeta Isaías, que Deus mandava a ele, dizendo claramente de que ele deveria estar diante do Senhor, confiando no Senhor e nunca confiar nos homens. Porque aquele que confia nos homens tem o seu caminho logo mais em destruição. Foi o que aconteceu. A aliança feita com a Síria fez o que já pretendia fazer mesmo, dominar por toda a região. E a tirania fez com que o povo de Israel fosse espalhado pelo mundo. Não havia mais sombra da unidade daquele povo. E o povo da Síria foi completamente também transformado em aldeias, em vassalos da Síria. Não houve contentamento, sossego da Síria. Foi logo que eles conseguiram essa vitória, passaram também a escravizar, a expoliar Judá. E Acás viu no final do seu reino a glória do inimigo e o peso sobre ele, e preferiu ainda mais fazer aliança com a Síria. Quando ele foi prestar ali as suas homenagens ao rei da Síria e também prestar contas da sua administração, firmar os pactos, viu ali os monumentos, os altares aos deuses assaídos e pensou consigo mesmo como Deus
deles os abençoa, também abençoará a mim. Abandonou os caminhos do Deus verdadeiro e mandou Uzias construir um altar idêntico em Israel, em Judá, desculpa. E isso foi feito. Quando eles voltam da Assíria, ele presta homenagens diante do altar que Uzias tinha construído, idêntico ao da Assíria. A confusão religiosa da Síria entra no meio do povo de Deus de Judá. E eles então abandonam o templo, fecham as portas do templo. O altar, que era o lugar de sacrifício a Deus, passa a ser um local de sacrifício a ídolos. Pois bem, o convite foi enviado ao rebelde de Israel que retornasse à submissão de Jeová. As súplicas dos profetas eram cheias de amor, e quando as apresentavam diante do povo, exortando fervorosamente ao arrependimento e à reforma, suas palavras produziam fruto para a glória de Deus. É Ellen White trazendo uma luz em Profetas e Reis, página 325. As advertências de Deus continuam sendo advertências de amor. Portanto, o rei medroso e incrédulo Acaz, a boa notícia da parte de Deus era que Israel e Síria seriam exterminados, seus inimigos imediatos, os mais próximos. A má notícia era que a Síria, o aliado e amigo que o rei Acaz havia escolhido para ajudá-lo, acabaria sendo um inimigo muito mais perigoso que a Síria e Israel tinham sido. Claro, porque ele tinha o sonho de dominar o mundo todo, enquanto Israel e Síria queriam apenas um apoio para lutar contra um inimigo comum. Pois bem, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Salmos 118, 9. Em Salmos 118, verso 9, Davi nos faz perceber que a confiança em Deus é a única possível, porque em Jeremias 17, verso 5, vem o alerta de Deus: maldito o homem que confia no homem. Onde nós devemos então firmar nossa confiança, firmar a nossa consciência, andar pelos passos de Jesus? Com certeza é um caminho seguro, porque o caminho não termina na cruz, mas termina quando Jesus subiu nas nuvens. Ele foi aceito pelo Pai, seu sacrifício foi aceito em meu lugar, em teu lugar. Por isso nós estamos vitoriosos nos caminhos do Senhor. Jeremias adverte: maldito o homem que confia no homem. Mas, por outro lado, Gálatas: tudo que nós semearmos também colheremos. E a confiança no Senhor é a nossa fortaleza, é o que diz a palavra de Deus. Apenas para relembrar, os textos que nós estávamos trazendo, eles estão refletidos em Isaías 17, 7, 17 a 25. Nesses textos, nós vamos ver exatamente a expressão do momento que estavam ali vivendo. O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo, e sobre a descendência do seu pai. Portanto, era uma profecia que se estenderia no tempo. A escolha de Acaz perverteria até a terceira geração. Haveria então uma submissão sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência do seu pai. Serão dias como nunca houve desde Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará e chamará as moscas distantes do rio do Egito. Que moscas são essas? As moscas do Egito são aquelas mesmas que Moisés trouxe como pragas, que Deus mandou como pragas para advertência aos egípcios. Ellen White explica que essas moscas eram animais maiores, grandes e sugadores de sangue com picadas doloridas. Portanto, eram animais nojentos e temidos. Essas pragas do Egito estavam contaminando ainda o povo de Deus, que estava desviando do caminho do Senhor. Assim, tanto os ímpios que se desviam, como o povo que se diz seguir ao Senhor quando se desvia dos seus caminhos, sofrem das mesmas consequências. E mais, as moscas dos tanques dos rios do Egito e as abelhas da Síria. A Síria justamente era o país com que eles estavam se aliando. E quais são as abelhas da Síria? Hoje as conhecemos como abelhas africanas. No Brasil temos as abelhas africanizadas. Elas têm um ferrão maior do que a abelha europeia. Elas têm também alguns aguilhões a mais, além de ter de 2 milímetros a mais no tamanho, o que aumenta muito o poder de atravessar a roupa, de fazer uma picada dolorida. Elas têm mais veneno
embora o veneno que nós chamemos seja também um remédio, mas ela também tem o poder letal aplicada em demasia ou em pessoas alérgicas. E esses ferrões, elas têm agulhões, têm como se fossem anzóis, e quando fincados, elas têm 3 a mais do que a abelha comum. Portanto, é uma abelha com caprichos de temor. Se multiplica muito rápido, ela é muito eficaz, tanto que foi solta ali em Piracicaba, em São Paulo, trazida de outros lugares, hoje ela está chegando nos Estados Unidos e na Argentina. Ela se multiplica muito. É assim também a mentira, aquilo que vem lá da Síria, da Babilônia, a confusão. Ela toma conta do mundo e a sua ferroada é mais dolorida e a sua prisão para retirar o ferrão é muito mais difícil. Nós estamos presos àquilo que escolhemos. Deus, então, quer nos evitar o mal. Ele traz advertências, mas ele respeita aquilo que de mais precioso nos deu, a sua imagem em nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus com livre-arbítrio. As nossas escolhas, Deus as assiste com o rosto virado de lado, porque detesta contemplar o sofrimento que nós escolhemos como nosso caminho. Por isso ele nos adverte, manda o seu próprio filho, os profetas, todos para trazerem um bom caminho. Escolhe a vida, para que vivas e vivas em abundância, diz o Senhor. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada do além do Eufrates. Além do Eufrates, Babilônia, a navalha que viria para cortar a barba, cortar os pelos, cortar o cabelo, deixar Israel desnudo novamente, com a vergonha exposta, porque o homem que cortasse a barba em Israel, ele era um homem sem honra, ele era um homem que pretendia renunciar à sua masculinidade, é um afeminado. Então, a parte de raspar os pelos é justamente expor a vergonha, é retirar a força, é tirar o poder. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. A Síria, a navalha alugada, veio de longe. Navalhas poderosíssimas, as melhores armas eram feitas ali. As metais eram ali apresentados como no bronze bem afiado. Armas mais poderosas que vinham de longe para poder cortar o orgulho de Israel. Terá coalhada para comer graças à fartura do leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Pois aqui alguns remanescentes da terra não foram espalhados, não foram depois, 20 anos depois, espalhados pelo mundo. Estavam, portanto, com a pobreza, comendo do pouco, de uma cabra, de 2 cabras, de uma vaca. Não tinha mais um rebanho, mas ainda Deus transformava esse alimento num alimento saboroso, pois a coalhada e o mel, a nata, a tradução da palavra coalhada ali, um creme do leite, um concentrado de leite com mel, nada mais é do que o que conhecemos hoje aprimorado como leite condensado. Pois bem, naquele dia todo lugar onde havia 1000 videiras, no vale de 12 quilos de prata, será deixado para roseiras bravas. Os lugares foram abandonados. Onde havia bons frutos, agora apenas espinhos, cardos, e os homens não poderiam mais entrar com suas enxadas para cultivar, porque ali só havia espinhos. As colinas antes lavradas com enxada você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas, e dos espinheiros nesses lugares os bois ficarão à solta, e as ovelhas correrão livremente. É a palavra do Senhor, e tudo isso está refletido lá em 2 Crônicas, capítulo 28, do verso 20 até o 25. Aqui nós lemos que quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhes problemas em vez de ajudá-los. Acasa apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu ao rei da Síria. Mesmo assim, não adiantou. Ele deu de tudo que tinha, do seu tesouro, roubou do templo de Deus para dar a casa ao rei Tiglat-Pileser. E ele ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco que havia derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferei sacrifício a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acas juntou os utensílios do templo de Deus, retirou de lá, trancou as portas do templo do Senhor, ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifício a outros deuses. Provocou a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados. O resultado?
não foi enterrado com os reis. Não é reconhecido. Foi Acás, descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi seu sucessor e reergue então a glória do Senhor. Nós temos que fazer nós mesmos, não esperarmos pelos nossos sucessores. Que Deus levante você, que você esteja em pé diante dos problemas. Enfrente os problemas com a companhia de Deus e seja sábio na escolha dos seus caminhos. Não confie em homem, mas antes confie naquele que tudo sabe, que tudo fez e que te ama a ponto de dar seu filho. Ele que veio e morreu por ti, com certeza é digno da tua confiança. Escolhe, pois, a vida e viva em abundância. Bênçãos dos céus para você. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Um pouquinho antes foi ao ar. 5 minutos vem entende diariamente esses programas com você. Faça deles uma bênção para os seus amigos. Comunique, compartilhe essas mensagens.